Vamos, galerinha, bora que o dia começou! Pra quem não me conhece, esse que vos fala é o escritor JP. E no vídeo de hoje eu tentarei ser o mais breve possível, porque já estou atrasado no trabalho e estou chegando. Eu vou falar sobre o sistema prisional, carcerário, e essa ideia de que devemos punir os culpados. E já vou emendar logo numa frase feita de que punição sem amor é vingança. E você está sendo um grande de um idiota. Você só está alimentando o mal com mais mal. E eu sei disso, esse é um lugar de fala. Eu sei que tem gente que não gosta da palavra lugar de fala, mas esse é um lugar de fala meu. Porque se eu não tivesse um coração ensinável, eu estaria morto na cadeia. Pois é. Se você acompanhou os outros vídeos meus, você sabe que eu fiz coisas na minha vida que era punível com prisão. E o bom de eu poder estar falando isso aqui com vocês é que ninguém vai conseguir desenterrar no meu passado os podres, porque eu mesmo me exponho. Então, caraca, velho. E é isso, era pra eu estar preso, sim. Eu fui uma pessoa muito ruim. Eu fui uma pessoa péssima. Eu fui um jovem menino que fazia as coisas erradas e botava a culpa nos outros. E não fosse a bênção de ter encontrado a senhorita Lúcia Helena Sobreiro Lima, a minha amada esposa e mãe dos meus filhos, eu estaria até hoje bagunçado nesse mundão, perdido, caçando significado, caçando sentido, caçando o rabo de saia, caçando uma emoção e um sentimento e um ser que não habitava dentro de mim. Eu estaria até hoje buscando ser escritor, uma coisa que eu já era desde os 11 anos de idade, quando eu escrevi o meu primeiro livro. E eu passei 24 anos, 25 anos da minha vida tentando ser o que eu já era, porque eu estava atrás do que os outros diziam o que era ser um escritor. Não, o escritor é aquele que vende muitos livros, um escritor é aquele que tem muitos leitores, Não, irmão, o escritor é aquele que escreve livros, independente se alguém vai ler ou não, independente se vai vender ou não. Um professor meu do ensino médio, ele me falou uma coisa muito linda. Só que eu não tive coragem de me expor diretamente para ele. Ele falou para um amigo e o amigo me passou a informação, porque eu escrevi um texto de vontade própria e entreguei para ele dar uma revisada e ver qual era o potencial daquele futuro escritor. E ele falou que escritor é aquele que sente uma necessidade dentro de si de escrever, independente se vai ser lido ou não. Ele tem uma necessidade. Escrever para mim é como respirar. Escrever para mim é como a água é para o peixe. Não dá para ficar longe de certas coisas. E quando eu fico longe da escrita por muito tempo, eu adoeço. É como se eu não estivesse fazendo o que eu nasci para fazer. E o bom de ser escritor é porque isso me dá... O mais legal de ser escritor é que isso me dá, não autoridade, mas me dá o direito de falar do assunto que eu quiser. Porque um escritor, ele é livre, ele tem a liberdade poética para criar um personagem. E o personagem, ele vai ficar o mais próximo da realidade, contanto que o escritor estude a realidade, aquela realidade. Ou seja, ele se colocar na pele do outro. E eu sempre percebi isso quando eu escrevi os livros. Eu sempre me colocava na pele do personagem, até dos secundários. E eu ficava pilhado de tipo, eu não posso colocar esse personagem aqui e simplesmente esquecer ele. Ele tá aqui, ele existe, ele é importante. Era quase como se fosse algo real, algo palpável e tivesse vida e dependesse de mim pra existir. E eu não podia simplesmente abandonar. Aí, cada vez mais as minhas histórias ficavam maiores. Porque eu queria contar a história de todos os personagens ali. Só que depois de um tempo eu entendi que essa minha necessidade de contar as histórias dos secundários
era porque ele tinha uma característica minha que eu não conseguia expressar, entende? Ele tinha algo meu ali que, se eu vivesse aquela vida, eu poderia expressar. Por isso que quando eu juntei os contos que eu escrevi ao longo da vida e publiquei em outras antologias, eu coloquei o nome de Podemos Ser Todos Eles, porque eu tinha essa sensação. Toda vez que eu li um livro, eu tinha a sensação que o João Paulo deixava de existir, e o que existia ali era cada um dos personagens apenas, e eu era cada um deles. O tempo todo eu podia ser cada um deles, era só ler, era só jogar um jogo. No jogo eu fazia isso, jogando um videogame eu fazia isso. Eu fazia isso quando eu começava uma série, eu entrava no universo da série. E uma vez uma professora de inglês, de um curso que eu comecei a pagar e fiz 2 meses, ela falou: mas o seu inglês já é avançado. Como você conseguiu isso? Eu falei: eu assistia muita série dublada, e eu gostava mais do dublado porque legendado, eu gostava mais do legendado, porque no legendado eu via a emoção daquele que estava falando, e não a emoção. É complicado, mas eu me sentia mais à vontade assistindo no original, no áudio original. Aí ela falou: então é isso. Enquanto você estava se divertindo com a série que você estava assistindo, o seu cérebro estava aprendendo outra língua. E isso me faz lembrar, olha como minha mente ela pula de um assunto para o outro, me faz lembrar de Pentecoste, da Bíblia. Sabe, quando o Espírito desceu em terra e fez com que falassem línguas estranhas. As línguas estranhas que fala na Bíblia é justamente isso. A pessoa foi capaz de se comunicar com o outro, mesmo sem conhecer a língua do outro. Isso é o Espírito dito no Pentecoste. Não é falar blá, 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 aquela coisa bagunçada de alguns cristãos evangélicos em sua maioria. Aquela língua bagunçada que eles falam é um alívio da alma deles com eles mesmos. Tá certo, tá permitido. Ninguém aqui tá ditando o que é certo e o que é errado. É só que, é engraçado você julgar que isso é algo especial. Você só não está conseguindo traduzir a informação que está te chegando. Mas tudo bem, com o tempo você vai aprender. Porque às vezes a informação chega na nossa mente com tanta velocidade, porque a nossa mente tem um processamento muito, muito veloz, que a gente precisa parar, respirar, e a gente não quer ficar quieto. Aí sai um labachúria, um labachô, e sabe, aquelas coisas. Eu não vou imitar porque eu não quero fazer piada. Eu tô falando sério. É isso que essas línguas estranhas que o pessoal evangélico fala nas igrejas. É só uma informação que foi soprada no seu ouvido espiritual, e a sua mente não deu conta de processar a informação. Aí você traduziu ela com um monte de sílaba bagunçada, um monte de palavra solta. Só que eu fiz letras, e na letras a gente aprende um pouquinho sobre linguagem. E na linguagem, aquilo não é uma linguagem, tá? Não é a linguagem dos anjos. Porque se fosse a linguagem dos anjos, seria compreensível. Porque tudo é possível de ser compreendido. Deus é possível de ser compreendido. A ciência só ainda não criou os mecanismos e as ferramentas necessárias para entendê-lo. Talvez as inteligências artificiais sejam essa ferramenta. Mas, enfim, eu não vou entrar nesse tema no vídeo de hoje. Esse vídeo eu vou finalizar porque eu já estou há uns 3 minutinhos aqui na frente da loja. E daqui a pouco vai dar ruim para mim. Então eu tenho um horário a cumprir. E é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que ao longo do vídeo eu tenha me expressado bem, que você tenha me compreendido. E se ficou qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se acha que ficou uma lacuna no vídeo, deixa nos comentários que eu gravo um vídeo futuro para completar a informação e o conhecimento. Tá bom? Obrigado. Deixa aquela curtida para fortalecer o canal, a curtida, e se inscreve para novos vídeos, tá bom? Tchau!